Então, segunda parte da nossa aula de hoje, agora sobre adubação orgânica. Essa parte ela é interessante. No início do semestre, quando a gente falou de história da fertilidade, tinha um texto que eu passei para vocês que alguns citavam, que ele citava algumas dessas falas que a gente vai falar aqui agora, né? O que é a adubação orgânica? Né? A adubação orgânica é, a partir da amostra de solo, de um teor de matéria orgânica conhecido, eu vou recomendar uma aplicação de adubos orgânicos para chegar num outro teor, para elevar. Alguns autores, a gente viu ali há pouco que no modelo hipotético, 5% seria o ideal, né? Seria 50 gramas por quilo de solo. Só que tem alguns autores, principalmente esses dois aqui, ó, Guedert e Papa, que eles falam que o teor para a gente considerar um solo sustentável de matéria orgânica seria 40 gramas por quilo. Então, uma coisa é o ideal e outra coisa é o sustentável, né? Então, o ideal seria 50 gramas, mas para ele ser sustentável, pelo menos 40 gramas por quilo, 4%. Então, são duas informações diferentes. Então, a gente vai entender o porquê que a adubação orgânica ela é importante e como fazer. Xenofonte, né, que era um filósofo e tal, ele falava que na Grécia, o Estado grego arruinou-se porque não deu valor ao uso dos estercos na terra, não levaram a sério. Outro filósofo, Teofrastos, ele já dizia isso aqui em 370 anos antes de Cristo. Recomendava o uso abundante dos estercos em solos pouco profundos e classificou de acordo com a riqueza, né? Então ele falava que os estercos eles tinham um grau de riqueza, né? Em ordem decrescente. Então, homens, suínos, cabras, ovelhas, bovinos e equinos. Esses aqui seriam os mais ricos, né? E diminuindo até chegar nos estercos menos ricos. Isso aqui, estercos humanos, inclusive, ele testou. Então, os primeiros pesquisadores aí da ciência do solo, pesquisando matéria orgânica, antes de Cristo, avaliando porque eles tinham uma grande quantidade desse tipo de insumo, né? Ainda não tinha exploração de ureia, ainda não tinha exploração de outros materiais, eles tinham muita matéria orgânica, e aí eles começaram a identificar que aplicando a matéria orgânica, as plantas cresciam mais do que em áreas não aplicadas. Os adubos orgânicos, então, de maneira geral, são, na maior parte, resíduos ou de vegetais ou de animais. Então, a gente pode utilizar dejetos de suínos, dejetos de bovinos e cama de frango, cama de aves, né? Cama de peru e tal, pode ser utilizado na agricultura. Além de resíduos vegetais, como, por exemplo, os resíduos agroindustriais. Então, torta, e entra aqui a torta de filtro, né? A usina usa bastante. Tem a vinhaça, tem os compostos, né? A gente vai ver ali embaixo daqui a pouco os compostos, a base de materiais, principalmente vegetais. E temos também os compostos e lodos, né? Lodo de esgoto, lodo de indústria, vermicompostagem, que seria com minhocas, né? Minhocultura. Então, tudo isso pode ser fontes de adubos orgânicos. Então, quando a gente identifica que um determinado solo... Vegetais entra a palhada? A palhada, ela pode entrar, né? Só que quando a gente coloca a palhada sem nenhum preparo, nenhuma compostagem, ela vai demorar mais para poder ciclar, mas pode ser utilizada sim, como ser considerada uma adubo orgânico, mas ela tem baixíssima disponibilidade, mas pode sim, ela pode ser considerada também, seria um resíduo vegetal ali de adubação orgânica, né? Olha essa tabela aqui que interessante, foi feita pelo Conselho de Química, né, do Rio Grande do Sul. Eles avaliaram os teores médios de alguns nutrientes em alguns materiais orgânicos, em algumas fontes de matéria orgânica, né? Cama de frango, 3 a 4 lotes, quer dizer que deixaram entre 3 e 4 ciclos, coloca o animal, tira, coloca outro, tira, coloca outro e tira, né? Então, eles tinham ali bastante fezes de animais, 30% de carbono e tinha 3,2% de nitrogênio, 3,5% de fósforo, 2,5% de potássio, 4% de cálcio, 0,8% de magnésio. Quanto mais eles colocam, mais frangos eles deixam lá, então aqui já tinha uma entre 5 e 6,
diminui o teor de carbono, já foi para 28, mas aumenta o de nitrogênio, de fósforo e de potássio, além de aumentar cálcio e magnésio. Por quê? As fezes são mais ricas em nutrientes. Os animais comeram mais e têm mais nutrientes nas suas fezes. Da mesma forma, tem mais resíduos. O animal não consegue comer todo o alimento. Parte cai ali dentro dessa cama de frango, né? Da mesma forma, cama de frango de 7 a 8 lotes. Tem aí mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio, mais cálcio, mais magnésio. Cama de peru não tem tanto carbono, mas tem muito fósforo, muito cálcio, muito magnésio, muito potássio, muito cálcio, né? Então é importante a gente ver que dependendo da fonte, a gente vai ter mais ou menos nutrientes. Olha aqui, por exemplo, cama de poedeira, né? São as galinhas poedeiras. Quase não tem nitrogênio. A dieta delas não é tão rica em nitrogênio, mas a dieta delas é rica em cálcio, por conta da casca do ovo, né? O ovo, para as galinhas poedeiras, a alimentação é rica em cálcio. Já fizeram nutrição animal, já fizeram a disciplina lá com o DIB, já viram que a adubação, a nutrição de galinhas, elas têm que ser muito rica em cálcio para que os ovos não quebrem. Então, elas têm, no resíduo da cama de frango, cama de poedeira, um alto teor de cálcio. Cama de suínos, esterco sólido de suínos, esterco sólido de bovinos, verme composto. Então, aqui no verme composto, eu tenho aqui 17% de carbono, 1,5% de nitrogênio, 1,3% de fósforo, 1,7% de potássio, mas eu tenho um alto teor de matéria seca, né? É muito mais pesado, né? Então, não tem tanta umidade. Lodo de esgoto, aí já tem muita umidade, tem um pouco matéria seca, então vai ter vários produtos. Oi? Você pode dar um exemplo desse verme composto? É o humus de minhoca, que é feito a partir da miocultura, né? Então, não é tão utilizado de maneira geral na agricultura, em grandes culturas, mas é muito utilizado em hortaliças, né? O próprio produtor faz a vermicompostagem lá com esterco, com vários produtos e coloca as minhocas para decompor essa matéria orgânica, né? Então, ela vai ter um teor alto aí também de nutrientes, cálcio, magnésio, né? 0,5 de magnésio. Então, tem vários outros produtos, né? Casca, composto de lixo urbano, foi experimento, né? Quase não é utilizado. Cinza de casca de arroz, também, dependendo, muito utilizado na agricultura orgânica e na olericultura, na produção de hortaliças, né? Então, queima a casca de arroz e utiliza. Não tem tanto carbono, justamente porque queimou e ela vai embora, mas tem ali um pouquinho ainda de potássio, tem uma grande quantidade de matéria seca, não tem tanta umidade e tal, né? Olha aqui um experimento, né? Um experimento com milho, pequeno, né? Um experimento aqui só em termos de amostragem mesmo. Essa parcela, aqui não teve adubação química, tá? Essa parcela não utilizou nada de composto orgânico. Essa aqui utilizou 20 toneladas por hectare, 40 toneladas e 80 toneladas por hectare, proporcional de esterco, né? E aí a gente vê que as plantas se desenvolveram mais, onde teve uma alta dose de esterco, né, de composto orgânico, de matéria orgânica. Então, aqui a gente vê as plantas maiores, aqui mais intermediária, aqui bem pequena, e aqui a gente já vê até sintomas de deficiência, né? As plantas não se desenvolveram. Consequentemente, a gente também tem resultado na produtividade, né? As espigas, quando mais adubadas, com maior teor de matéria orgânica, maior foi o crescimento. Lembrando que não teve adubação química, não teve NPK. Todo nutriente foi fornecido através da adubação orgânica, certo? Então vamos lá, né? Por exemplo, o que é importante eu saber para poder recomendar uma adubação orgânica, né? Então eu preciso de algumas informações. A primeira informação, se eu falar para vocês, pega essa análise de solo e faz a recomendação de adubação orgânica. Qual seria a primeira informação importante? A primeira é o teor atual de matéria orgânica. O segundo é o teor que eu quero, né? A ser elevado, teor para elevado. O terceiro é a fonte que eu vou utilizar. A porcentagem de carbono da fonte. A quarta informação que eu preciso é a profundidade.
se é de 0 a 20, de 0 a 25 centímetros, que eu vou incorporar esse material. E a quinta informação é a densidade do solo. Então, essas são as 5 importantes características que eu preciso para determinar uma recomendação de adubação orgânica. Teor atual, teor que eu quero elevar, a fonte, quantos por cento de carbono, a profundidade e a densidade do solo. Esse exemplo aqui para vocês, eu tenho solo A, camada 0 a 20 centímetros. Então, eu tenho a profundidade de 0 a 20 centímetros. Teor de matéria orgânica atual, 20 gramas por quilo de solo. A meta do agricultor é elevar o teor de matéria orgânica no solo a 30 gramas. Há na disponibilidade esterco de curral com 35% de carbono. Quantas toneladas deste devem ser incorporadas na camada de 0 a 20, sabendo que a densidade do solo é 1 grama por centímetro cúbico? Então, as 5 informações estão aqui. Poderiam estar no análise de solo, né? Pegar a análise de solo e eu ia ter lá profundidade, 0 a 20. Teor de matéria orgânica do solo, 20. Densidade do solo, 1. As outras duas eu ia ser para quanto eu quero elevar e a outra, a fonte que eu tenho disponível na propriedade. É o esterco, quantos por cento de matéria orgânica, etc. Né? A pergunta é, por onde a gente começa agora? Falei para vocês que as informações são essas. Teor atual, para quanto eu quero elevar, a fonte, a profundidade e a densidade do solo. Quantas toneladas por hectare eu vou aplicar desse esterco? E aí eu deixo com vocês. Por onde vocês acham que a gente deve começar esse cálculo? Um de cada vez. Por onde? Começa aí, Helder. Fala aí, Helder. Não entendi por que tem que ser eu, não, mas tá bom. Por onde que a gente vai começar essa bagaça? Primeira coisa, Ordem de eu que quero levar, né? Se eu tenho os 20 gramas lá, isso aí é o meu 100%, né? Beleza. Um início, né? Vamos fazendo aqui. E aí eu que eu tenho que levar a 30. Então, o que eu tenho que aumentar para chegar a 30 aí? Isso, mais ou menos isso mesmo. Olha aqui. Eu falei para vocês que o solo tem 20 gramas de matéria orgânica por quilo de solo. E eu quero elevar para 30 gramas por quilo, certo? Passar de 20 para 30, meu filho de 4, 5 anos está aprendendo a fazer essa conta. É a mesma coisa de aumentar 10, não é? De 20 para 30 é 10. Como, professor? Preciso de 30, tenho 20. 10. Opa. Então, eu preciso elevar 10 gramas de quem? De matéria orgânica do solo para cada quilo de solo. Isso aqui é importante. Quando eu falo que o solo tem 20 gramas por quilo de matéria orgânica, é 20 gramas de matéria orgânica para cada quilo de solo. Então, se eu quero elevar de 20 para 30, significa aumentar 10 gramas para cada quilo. 10 gramas para 1 quilo, vocês concordam que é a mesma coisa de 10 gramas para 1.000 gramas? 1 quilo aqui é a mesma coisa que 1.000 gramas. E a mesma coisa de eu elevar 10 quilos para 1.000 quilos. 10 quilos de quem? De solo para 1.000 quilos. 10 quilos de matéria orgânica para 1.000 quilos de solo. Por que eu estou transformando de grama para quilo? Porque o solo é enorme, né? A camada do solo é de 0 a 20 centímetros, eu tenho 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, então eu não vou ficar calculando em grama, vou calcular em toneladas. Então, 10 gramas por quilo é a mesma coisa que 10 gramas para 1.000 gramas, é a mesma coisa que 10 quilos para 1.000 quilos,
E ainda posso dizer que é a mesma coisa de 10 toneladas para 1.000 toneladas, certo? Então, para eu aumentar 20 gramas de matéria orgânica para 1.000 gramas de solo, para cada quilo de solo, é a mesma coisa de eu elevar 10 toneladas de matéria orgânica para cada 1.000 toneladas de solo. Então, eu já sei que eu vou ter que elevar 10 toneladas de matéria orgânica para cada 1.000 toneladas de solo. Mas, quantas toneladas de solo eu vou ter? Por isso que é importante eu ter a profundidade e por isso que é importante eu ter a densidade. Porque se eu pego 1 hectare, vocês concordam comigo que 1 hectare é 100 por 100, 100 metros de largura por 100 metros de comprimento. Isso aqui dá quanto? 10.000 metros quadrados, certo? Então, 100 metros vezes 1.000 metros, eu tenho 10.000 metros quadrados. Só que eu estou trabalhando com corpo tridimensional, que eu tenho a profundidade. Qual que é a profundidade? 0,20, né? 0 a 20 centímetros. Então, se eu quiser calcular quantos metros cúbicos de solo eu tenho, eu pego 10.000 metros quadrados e multiplico pela profundidade, que é 0,2. Está aqui, ó. É a mesma coisa que 2.000 metros cúbicos de solo. Agora eu tenho o volume do solo. Não resolveu tudo ainda a minha vida, não. Mas eu sei que para cada centímetro cúbico, eu tenho 1 grama. Se eu tenho 2.000 metros cúbicos nesse solo, na camada de 0 a 20, e eu multiplicar por 1 grama por centímetro cúbico, isso aqui corta com isso aqui, e o grama vira tonelada. Ou seja, em 1 hectare, na camada de 0 a 20 centímetros, com essa densidade de 1, eu tenho 2.000 toneladas de solo. Então, eu já sei que eu tenho 2.000 toneladas de solo. E eu preciso de 10 toneladas para cada 1.000. Então, eu preciso de 10 toneladas, 10.000 quilos ou 10 toneladas, para cada 1.000 toneladas. Em 2.000 toneladas, eu preciso do dobro. Vou precisar de 20 toneladas de matéria orgânica do solo, concordam? É o que está aqui no próximo slide. 10 toneladas de matéria orgânica para cada 1.000 toneladas de solo. Se eu calculei lá e achei que meu solo tem 2.000 toneladas, eu coloco a regra de 3, que a Kátia fica brava com a gente, né? Regra de 3 resolvendo a vida nossa aqui no 6º período. 10 toneladas de matéria orgânica tem 1.000 toneladas de solo. Quantas toneladas de matéria orgânica para 2.000? Aqui ficou fácil, né? Só dobrar. 20 toneladas de matéria orgânica. Acabou a questão? Não, né? Por que não acabou? A minha pergunta inicial não era quantas toneladas do esterco de curral devem ser aplicados, usando o esterco com 35% de matéria orgânica. Eu já sei que eu preciso aplicar 20 toneladas de matéria orgânica, mas não falei quanto de esterco eu preciso. Está aqui, ó. O esterco tem 35% de matéria orgânica, certo? 100 toneladas de esterco tem 35 toneladas de matéria orgânica, não é porcentagem? 100, 35%. Quantas toneladas de esterco para aplicar 20 toneladas de matéria orgânica? Que foi o que a gente encontrou aqui, ó, 20 toneladas de matéria orgânica. Se eu fizer essa outra regra de 3, eu vou encontrar 100 vezes 20, dividido por 35, 57,1 toneladas de esterco de curral seria a quantidade necessária para essa amostra. Então, a conta de recomendação de adubação orgânica, ela é muito simples. São 2 regras de 3. A dificuldade maior é montar essas informações, saber onde cada informação vai precisar, né? Então, vou colocar aqui agora para vocês, vou parar a gravação e vou colocar uma atividade aqui para a gente fazer junto, para deixar para vocês fazerem e a gente fazer a correção. Depois eu vou deixar daqui 20 minutos para vocês fazerem as atividades pós-aula e a prática laboratorial, que é uma conta dessa também.
tá? Deixa eu só parar a gravação aqui.